Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Vilma Feliciano, Eliedna. Vamos começando aí mais uma live das quintas-feiras, 8h30 da noite. É uma live de perguntas e respostas, tá? Então, regularmente, todas as quintas. Boa noite, Viviânia. Meu nome é Luiz Felipe Antunes, para quem não me conhece, sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, e aqui eu ajudo vocês que estão no antes ou no depois da cirurgia bariátrica a alcançarem o sucesso nos resultados da sua cirurgia, ou seja, um emagrecimento saudável, duradouro e o controle das doenças que se relacionam à obesidade, no caso, as famosas comorbidades, hipertensão, diabetes, que a gente sabe que com a cirurgia bariátrica, o controle, a resolução dessas doenças é até comum de acontecer. Então, nessa live de quinta-feira, uma live de perguntas e respostas, vocês mandaram algumas perguntas para mim ao longo da semana e aqui eu seleciono algumas dessas perguntas para responder aqui com vocês. E fiquem à vontade para mandarem perguntas agora durante a live, que eu seleciono também algumas delas aí no chat, vocês podem mandar e respondo também com o objetivo de ajudar vocês aí a ter uma jornada mais tranquila em relação ao tratamento da obesidade no que diz respeito à cirurgia bariátrica, tá? Então, vamos começando aqui com a primeira pergunta, que foi feita pela Ina Cristina, né? Esse é o nome no Instagram. 15 dias da cirurgia, o estômago já está cicatrizado, estou entrando na nova dieta e com medo de comer. Esse medo, pessoal, é muito comum, tá? Esse receio, essa dúvida é muito comum, porque é natural que quem realizou a cirurgia pense 15 dias, 10 dias após a cirurgia, com o aumento da consistência da dieta, ou seja, a dieta vai deixando de ser líquida, vai virando pastosa, de acordo com a orientação no planejamento do seu nutricionista. É normal que o paciente ele pense que pode abrir esses, os pontos, os grampos. Será que isso influencia se eu comer um alimento mais consistente, mais sólido? Será que isso vai promover aí uma complicação séria, a abertura desses grampos? Isso aí é muito comum, essa dúvida é muito comum. E estamos aqui para esclarecer isso aí. Então, pessoal, assim, o estômago é um órgão que ele é muito vascularizado. O que é isso? Tem muitos vasos, o sangue corre muito bem na sua parede, tá? Então, é um órgão que ele tem uma vascularização, o sangue chega com oxigênio, com os nutrientes, de uma forma bem abundante. Então, é um órgão que, devido a essa abundância dessa irrigação sanguínea, que leva aí os substratos, as proteínas, os fatores de cicatrização muito bem, é um órgão que cicatriza muito bem, tá? Então, a gente consegue literalmente deixar a forma que a gente quiser no estômago, assim, a grosso modo, tá? Porque ele é um órgão bem vascularizado. Para vocês terem ideia, várias artérias levam sangue para o estômago, não é somente uma. Então, e além disso, ele tem uma rede de vasos sanguíneos que faz com que ele seja um órgão bem vascularizado. Então, quando a gente realiza a cirurgia bariátrica, partindo do pressuposto que a técnica cirúrgica realizada pelo cirurgião foi seguindo os preceitos, né, que se sabe ser uma boa técnica, independente de qual técnica seja, se seja o sleeve ou bypass, no caso específico da cirurgia bariátrica, a gente sabe que a cicatrização do estômago é uma boa cicatrização. Claro, se o paciente não tem nenhum fator de risco, tá? Se é um paciente que não tem nenhum problema de vascularização sistêmico, né?
por exemplo, é um paciente que tem um diabetes muito grave, alguma outra doença que comprometa a vascularização, uma doença cardíaca mais grave, que comprometa ali a chegada do sangue oxigenado no estômago. Mas partindo do pressuposto que esse paciente não tem nenhum fator agravante, o estômago ele vai ter uma boa cicatrização e também partindo do pressuposto que a técnica realizada pelo cirurgião foi adequada. Então essa cicatrização ela vai acontecer aí em 7 dias, aí já está bem cicatrizado esse estômago, certo? Então, de certa forma, a partir dos 7 dias, tá? Teoricamente, esse estômago ele pode sim receber um alimento mais com a consistência maior, né? Um alimento além do pastoso, só do líquido pastoso. Esse estômago já pode receber esse alimento porque já vai ter acontecido uma boa cicatrização naquela região em que a gente corta o estômago ali. Então, de acordo com a pergunta aí que fizeram, tá? A Ina Cristina, ela preocupada porque tem 15 dias de cirurgia e preocupada se já está cicatrizado esse estômago. Então, está sim bem cicatrizado, se não houver nenhum desses detalhes que eu falei. Então, 15 dias já é uma boa cicatrização, de maneira que muitos cirurgiões indicam, orientam o aumento da consistência da dieta de uma forma precoce, né? Eu sou da linha de que a gente deve sim, se o paciente tem condições para isso, como eu falei, deve sim aumentar a consistência dessa dieta de maneira precoce. Então, após a primeira semana, esse paciente já deve estar recebendo uma dieta mais líquido-pastosa e em torno dos 20 a 25 dias, esse paciente já deve estar recebendo uma dieta sólida mesmo, mastigando o alimento, tá? Então, porque a dieta sólida, a dieta mais sólida, ela naturalmente é uma dieta mais calórica, com mais proteínas, mais nutrientes, do que uma dieta líquida muito clara, como a gente diz, né? Uma dieta líquida sem resíduos, ela é pobre em nutrientes, em calorias, e é importante, tá? Isso aí para a própria cicatrização do paciente, da cirurgia do paciente. Então, 15 dias de cirurgia, se os pressupostos que eu falei foram realizados, se é um paciente sem fatores de risco importantes, sem doença sistêmica que comprometa a vascularização, se a técnica realizada pelo cirurgião foi adequada, 15 dias esse estômago já está bem cicatrizado e ele aceita sim uma dieta mais sólida, com uma consistência mais sólida. Tá? Então não precisa se preocupar. Claro que devem ser seguidas as orientações. O paciente ele deve mastigar bem, ele deve comer devagar, ele não deve misturar sólidos com líquidos, porque isso pode gerar entalos, né? Pode gerar uma desconforto na experiência do paciente. Então, é o que a gente não quer. Por isso que há uma adaptação, há uma orientação que o paciente tem que seguir para que ele tenha uma experiência boa, uma boa aceitação dessa dieta, independente de qual dieta seja, tá? Então tem que mastigar, comer devagar, e isso é adaptação. Com o tempo, até há uma melhora, né? O paciente ele consegue aceitar uma alimentação até um pouco mais rápida, isso depois de estar bem adaptado. Mas no início, ali 15 dias, primeiro mês, primeiros 3 meses, 6 meses, ocorre essa adaptação e aí esse paciente ele tem que realizar essas orientações de uma forma mais intensiva, vamos dizer assim, certo? Então, 15 dias de cirurgia, esse estômago já está muito bem cicatrizado e já aceita uma dieta mais consistente. Então, alguns cirurgiões, claro, algumas equipes, eles evoluem, quando a gente fala, né, eles aumentam a consistência da dieta de uma forma mais devagar. Isso aí vai muito da rotina de cada equipe, tá? Há uma vantagem, porque, de certa forma, há uma certa proteção, assim, eles pecam um pouco mais no excesso de proteção, mas há também um lado ruim, porque esse paciente fica um tempo maior, com uma dieta menos calórica, com menos proteínas. Então,
encontra-se um meio termo nisso aí. Por isso que se o seu cirurgião orientou começar, por exemplo, uma dieta sólida com 40 dias, ele pensou por esse lado, tá? Enquanto que outros, eu sou um deles, costumamos iniciar uma dieta mais precocemente, porque temos boas experiências de que a aceitação é adequada e não impõe risco ao paciente uma evolução para uma dieta mais consistente de forma mais precoce, tá? Então isso aí é muito de cada equipe, tá certo, pessoal? Vamos a outra pergunta, tá? Deixem aí, tá? Se tiver alguma pergunta que eu vou subir já já no chat aqui, rolar o chat aqui pra gente ver uma pergunta que vocês fazem agora aí ao vivo. Vamos lá para a segunda. Essa pergunta foi de Dai Bonfim. Quando o médico não coloca meta de peso, o que pode ser feito? Eu coloco uma meta individual? Então, assim, essa palavra meta, a gente tem que ter muito cuidado, pelo menos na minha prática. Meta de peso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando conversa isso com vocês, tá? Porque, por exemplo, se eu chego e traço uma meta, defino uma meta que em 6 meses, 3 meses, a meta é você perder tantos quilos. Se não acontecer isso, até lá, o paciente vive uma ansiedade, ele vive uma espera, uma expectativa por essa famosa, essa dita meta de peso que a equipe definiu. E se não acontece da forma como ele pensa, como o paciente pensa, ele começa a se frustrar, ele começa a achar que não vai dar certo, ele acha que se ele tem, por exemplo, 100 quilos e a meta é que ele chega aos 80 quilos em 3 meses. Ele pensa que em 3 meses o peso ele vai cair igual uma linha reta, assim, até chegar no peso 80. Um exemplo, uma perda de 20 quilos. E não é isso que acontece na prática. Não é isso que necessariamente vai acontecer na prática. Essa perda de peso, ela não vai ser da forma como a gente pensa que vai ser. Cada pessoa, cada paciente, ele vai ter uma perda de peso individual. Alguns vão perder muito rápido no início e depois estacionar. Alguns vão perder devagarzinho. Alguns vão perder quase nada no início e vão apresentar quedas de perda de peso com momentos de estabilização do peso. Então, essa perda é muito individual. Então, quando a gente fala meta de perda de peso, a gente cria na cabeça do paciente, isso aí é uma opinião minha, tá certo? De acordo com a vivência que a gente tem na prática. Quando eu falo para o paciente, olha, você deve ter tantos quilos daqui a tanto tempo. A gente cria uma expectativa no paciente e muitos encaram essa expectativa de uma forma mais ansiosa. E é justificável, porque a maioria dos pacientes lutam contra a obesidade a vida inteira e veem na cirurgia bariátrica uma alternativa mais eficaz, e de fato e se essa alternativa começa a mostrar sinais que para ele pode significar que não está funcionando, ele fica ansioso, ele começa a se frustrar, e aí a única coisa que, assim, o que acontece é que ele acaba perdendo a principal coisa, que é a motivação, o ânimo de realizar as orientações que a gente passa no dia a dia. Atividade física, dieta, seguir o protocolo do nutricionista, o acompanhamento com a equipe. Então, se ele fica com aquela coisa, mas o meu peso não está caindo conforme a meta que meu cirurgião, minha equipe definiu, está dando errado, não deveria ser assim. E aí soma-se a isso as famosas comparações, né? Porque fulana que eu conheço, que operou com esse tempo de cirurgia que eu tenho, já tinha perdido tantos quilos e eu não perdi nem a metade ainda. Então, meta de perda de peso eu não gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com a estatística, tá? O que é que a gente percebe na maioria dos pacientes em relação ao peso que esse paciente perde? O que é que a gente nota
na maioria dos pacientes operados, que se comporta e como se comporta essa perda de peso. Então, sou mais afim deste tipo de abordagem. E, claro, esse acompanhamento da perda de peso, nos primeiros 6 meses, a gente tem que tirar um pouco a relevância desse acompanhamento, né? Da importância dessa perda de peso, principalmente nos primeiros 6 meses. Porque, como eu falei, a curva é muito individual de cada pessoa, não necessariamente a pessoa que você conhece, que está muitas vezes no grupo ali, né? No grupo dos pacientes bariátricos, que vocês ficam trocando figurinhas, isso é ótimo, mas às vezes tem uma que perdeu muito peso, outra que perdeu muito pouco. Tá? Então, haverão as comparações, essas comparações não são saudáveis, então eu não costumo trabalhar com meta de perda de peso, eu costumo trabalhar com a faixa de perda de peso que o paciente pode apresentar nessa fase e que é uma fase inicial que não tem tanta relevância assim a perda de peso. Então, o que eu vejo é que com 3 meses de cirurgia, a maioria dos pacientes perderão tanto por cento do peso inicial. E essa perda percentual, ela varia. Às vezes é 5%, um exemplo. Às vezes é 10% do peso, 5% do excesso de peso no primeiro mês. Às vezes é mais, às vezes é menos. Então é uma faixa. Eu digo, você pode estar dentro dessa faixa e está tudo bem, porque a relevância dessa perda de peso nesse início é muito pequena. A perda de peso ela é mais relevante, a gente usá-la como um parâmetro de, poxa, a cirurgia está indo bem, a cirurgia não está indo tão bem. A cirurgia não, o tratamento, porque a cirurgia é só um aspecto, é só uma ferramenta, como eu botei no Threads ontem, a cirurgia ela é uma companheira nesse percurso. Ela vai com você, ela vai com o paciente, ela não é o objetivo final. Então, é tão importante quanto a própria dieta que é feita após a cirurgia, é tão importante quanto a atividade física que é feita após a cirurgia. Então, essa perda de peso é uma faixa que a gente orienta, né? Então, nesse primeiro mês, é normal que os pacientes percam tantos por cento, isso aí tem que ver caso a caso. E para você, se você não perder, tá ok, tá esperado, é um comportamento que é seu. Mas se após 6 meses, após 1 ano, essa perda ela não está tão adequada, aí a gente começa realmente a usar esse dado da perda de peso como um indicador de que pode haver uma falha, pode haver um ajuste que precisa ser feito nesse tratamento, certo? Então a gente tem que otimizar o tratamento em cima do peso que foi perdido, principalmente após os 6 meses, 1 ano, porque antes disso é muito variável o comportamento. Então eu brinco com os pacientes, eu digo, jogue sua balança fora nesses primeiros 6 meses, porque o peso que vier não tem tanta relevância, se você perdeu muito, se você perdeu um pouco menos do que o seu amigo, aquela pessoa que operou no mesmo período que você, ou mesmo alguém que já operou antes e que com o mesmo tempo de cirurgia que você tem, perdeu mais ou perdeu menos, enfim. Então, eu não gosto de trabalhar com meta. Então, eu sou um cirurgião que eu não uso muito meta de perda de peso nesses primeiros 6 meses de cirurgia. E aí, o paciente não é para criar, eu não oriento que o paciente crie uma meta na cabeça dele, tá? Porque essa meta, ela pode muito bem não ser alcançada. Essa meta, na verdade, pode até nem ser possível de ser alcançada. Coloca aí no chat aí quem é que já fez a cirurgia e tem, ou melhor, quem já fez e quem ainda pensa em fazer, ou que luta contra a obesidade e não pensa em operar, mas quem não tem um peso dos sonhos, né? Coloca aí, quem tem um peso que deseja, eu desejo ter tal peso. Eu ficaria bem se eu tivesse 58 quilos na época que eu era solteira, na época que eu não tinha filhos. Então, muitas pessoas têm esse peso, eu chamo peso dos sonhos, né? O peso que a pessoa quer chegar a alcançar novamente. Mas é preciso a gente ter um cuidado com essa questão do peso que se deseja ter, porque esse peso ele precisa ser um peso que
a cirurgia possa entregar. Tem alguns pesos, vamos dizer assim, algumas perdas de peso que a cirurgia não entrega, porque uma meta, vamos dizer assim, que é incompatível com o que costumamos ver nos pacientes após a cirurgia. Então é muito importante ajustar essa expectativa para que o que se espera seja compatível com o que é real, com o que a cirurgia entrega. Então eu não trabalho com meta de perda de peso nos primeiros 6 meses, mas eu trabalho com o que a cirurgia entrega normalmente. Então, na primeira consulta, eu costumo conversar com um paciente e dizer, olha, isso aqui é o que a cirurgia entrega na maioria dos pacientes. Para você, o seu caso, seria uma perda equivalente a uma faixa aí de tantos quilos, que pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, certo? Então, meta de perda de peso, a gente tem que ter muito cuidado. Conversem com seu cirurgião sobre o quanto de perda de peso a cirurgia ela normalmente entrega aos pacientes, o quanto de percentual de perda do excesso de peso ela normalmente entrega nos pesos absolutos o que isso seria para você, tá? Em outra live que eu fiz, eu falei que uma pessoa, por exemplo, que tem um peso inicial de 150 quilos, ela perder 50 quilos é uma coisa. E uma pessoa que tem um peso inicial de 80 quilos, ela perder 50 quilos é uma outra coisa totalmente diferente. Então, percebam que são os mesmos 50 quilos, mas que muda para cada perfil de paciente, a gravidade da obesidade, a altura, a constituição desse paciente, se é uma pessoa muito alta, muito pesada, pela própria altura ou não. Tá? Então é importante haver essa conversa e esse ajuste de expectativas. Quando a gente sabe o que vem, quando a gente sabe o caminho que a gente vai percorrer, esse caminho fica mais leve, esse caminho fica melhor de ser percorrido do que se a gente chegar e não sabe o que pode acontecer amanhã. Então é importante essa conversa com o cirurgião, com sua equipe, para que esse caminho seja trilhado de uma forma tranquila, para que o seu parceiro ali de viagem, a cirurgia bariátrica, essa ferramenta que vai estar com você para o resto da vida, ela seja uma parceria forte ali no seu tratamento, seja uma aliada e não seja um motivo de medo, de dúvidas, né? Que isso atrasa, dificulta o tratamento. Vamos à terceira pergunta que fizeram aí na semana. Essa é de Juliana Brandt. O whey, né, o suplemento whey de proteínas, no método Sleeve, pode ser tomado logo depois da cirurgia? Então, a dúvida dela é se o início da suplementação ela pode acontecer logo após a cirurgia ou não. Isso varia muito de equipe para equipe, como eu já falei. Tem equipes que iniciam a suplementação após 10 dias, após 15 dias. Tem equipes que iniciam assim que o paciente tem alta. Eu sou da linha de iniciar o mais precocemente possível, porque proteína é importante, né? O whey aí, que é um suplemento de proteínas, a proteína é muito importante para cicatrização. A proteína é muito importante para diversos processos no organismo e a gente sabe que o paciente após a cirurgia, ele vai ficar naquela dieta líquida ali, água de coco, né? Aquele líquidozinho claro, que não tem praticamente nenhuma proteína. Então, sou da linha de começar precocemente. Mas eu também reconheço que o consumo do whey, ele às vezes é difícil, né? Quem aí toma whey, deixa aí no chat quem toma whey, tem alguma dificuldade para consumir o whey, se tem alguma, se ele prende, ou se é fácil, coloca aí para mim. Então, esse consumo do whey, eu compreendo realmente, confesso que às vezes é bem difícil, ele prende porque ele gera uma saciedade muito intensa, principalmente no paciente após a cirurgia bariátrica. Então, mas existem formas de amenizar isso, particionando, né, diminuindo a quantidade daquela dose que é tomada ali, dividindo ao longo do dia, fazendo
receitas diferentes. Você pode melhorar essa aceitação trocando o whey, trocando a marca. Isso pode melhorar bastante. Então, sou da linha de que a gente deve sim começar a suplementação mais precocemente possível. Claro que se o paciente não tem tolerabilidade, se ele não consegue consumir, e aí vai se ajustando isso. Mas entendam que essa dificuldade, às vezes, que acontece em alguns pacientes, não são todos, de consumir o whey, é algo que é passageiro, tende a ir melhorando ao longo do tempo na maioria dos pacientes, e naqueles que ainda há uma dificuldade, há formas de otimizar esse tratamento, conversando com seu cirurgião, com seu nutricionista, opções alternativas de suplementação de proteínas, que não o whey tradicional, certo? Então pode sim tomar o whey no início, isso é o que a gente realiza na nossa prática aqui, mas existem algumas equipes que vão introduzir a suplementação proteica com whey um pouquinho mais tarde, 15 dias depois, 20 dias, alguns até após um mês. Enfim, isso aí vocês têm que também conversar com a equipe de vocês, tá bom? E vamos à quarta pergunta, que foi feita também na semana. Essa foi de Lucivalda de Jesus. Como é o dumping e o entalo? Explique os dois, por favor. Essa é uma dúvida também muito comum, eu selecionei ela por causa da frequência, inclusive tem vídeo sobre ela aqui no feed do Instagram, no @Dr. Luiz Felipe Antunes, vocês têm vídeo falando sobre o dumping e vídeo falando sobre entalos, que são queixas bastante comuns e relativamente simples de serem resolvidas, tá? Então, o dumping, né, é um nome em inglês, é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sintomas que o paciente apresenta quando o dumping precoce, tá? Principalmente quando ele consome alimentos mais ricos em carboidratos, né? Os açúcares. Então, normalmente são doces, alimentos adocicados, sobremesas, ou então mesmo alimentos fontes de proteína, de carboidratos, como por exemplo, um cuscuz, uma tapioca, às vezes pode acontecer pão, que tem trigo, e trigo é rico em carboidrato. Então, o dumping acontece isso, quando você faz o consumo disso aí, principalmente se for numa forma mais líquida. Então, o exemplo é um sorvete, é um pudim, é um brigadeiro, se for mais líquidozinho, né? Um milkshake, enfim. Pode causar o dumping, porque entra ali no estômago operado uma quantidade muito grande de açúcares de fácil absorção. Então, esses açúcares eles entram ali no estômago operado, rapidamente são enviados, né, transferidos para o intestino, isso no paciente operado. Isso gera uma alteração ali, a água que está nos vasos sanguíneos tende a entrar no intestino rapidamente, isso gera uma série de sintomas que são realmente incômodos para o paciente. Sensação de suadeira, fraqueza, escurecimento de vista, às vezes dá uma sonolência no paciente, pode dar enjoos associados. Então isso é a síndrome de dumping, acontece poucos minutos após a ingestão desse tipo de alimento. Então, a forma da gente evitar isso é evitando o consumo desses alimentos ou associando a estes alimentos outros alimentos que diminuem esse efeito. Por exemplo, proteínas. Alimentos ricos em proteínas, quando associados a esses alimentos que causam dumping, que são alimentos ricos em carboidratos, eles tendem a amenizar esse sintoma ou mesmo até evitar o aparecimento desse sintoma. Isso é muito individual, tem gente que vai melhorar com um determinada cardápio, vamos dizer assim, enquanto que outros vão se sentir bem com alimentos que fazem mal para uma outra pessoa. Então isso aí é um autoconhecimento que o paciente ele vai, nessa jornada, ele vai se conhecendo. Muita gente vai comer, sei lá, um brigadeiro. Se está no seu planejamento nutricional, se pode consumir isso, não tem problema de consumir doces, essas coisas, não há problema, contanto que esteja dentro do seu plano nutricional, que esteja conversando com o seu plano nutricional. Não pode ser uma coisa sem controle.
Mas, por exemplo, a pessoa vai consumir um brigadeiro, comeu, se sentiu mal, então já sabe, brigadeiro me dá dumping. Então eu tenho que evitar, tá? Se a pessoa consumiu, se sentiu bem, pronto, é só, se quiser consumir de novo, é só consumir, caso esteja dentro, conversando, né, adequado ao seu planejamento nutricional. Pode acontecer isso aí. Então, para evitar o dumping, a melhor forma é não consumir o alimento que é gatilho para o dumping. Se você evita o alimento, você não tem dumping, não tem erro, tá? O dumping ele vai acontecer com determinados alimentos com essas características. Independente se é um bypass, independente se é um sleeve ou se é alguma outra técnica cirúrgica. É mais comum no bypass, mas acontece no sleeve também, certo? E o entalo, né? Os entalos. Os entalos são são, diria que sejam complicações da cirurgia, mas é uma experiência, é um sintoma realmente que pode gerar bastante desconforto para o paciente e que é relativamente simples de ser resolvido. Se não houver nenhuma alteração ali da cirurgia, às vezes a anastomose, que é a conexão que a gente faz do intestino com o estômago, ou do estômago com o próprio estômago, enfim, se nessas conexões houver estreitamento, tá? O paciente pode ficar apresentando entalos que não melhoram porque tem que resolver cirurgicamente, às vezes endoscopicamente, dilatando ou cirurgicamente. Não vamos usar essas causas, né, que são causas mais raras. Normalmente os pacientes que sentem entalo é porque eles não estão bem adaptados à nova forma de se alimentar após a cirurgia. Então são pacientes que não mastigam bem, comem muito rápido uma refeição em 10 minutos, 15 minutos, que misturam líquidos com alimentos sólidos, que engolem grandes pedaços, né, deglutem grandes pedaços ali na porção, ou comem determinados alimentos que são mais fibrosos, eles não são facilmente trituráveis. Por exemplo, o bagaço de uma fruta, um bagaço de uma laranja. Então isso pode realmente provocar entalos. E a melhor forma de se evitar os entalos é seguindo essas orientações de mastigação, de comer devagar, de não misturar. Quando for se alimentar, evitar as distrações, porque isso faz com que você mastigue pouco e engula. Por exemplo, comer com celular, fazer a refeição mexendo no celular. Você está ali, sua atenção está no que você está vendo no celular, e aí você não mastiga bem, você esquece de mastigar bem, porque sua atenção está em outro lugar. Então tem que mesmo tirar as distrações durante a refeição, tirar ali a conversa, a televisão, o celular, porque isso faz com que você não mastigue direito, coma muito rápido sem perceber. Então é importante a atenção plena ali. Então, voltando, acredito que voltou a conexão aí, né? Estamos de novo. Bem, então, voltando, então é importante que você realize essa mastigação de forma adequada, tá? E vou selecionar aqui uma perguntinha de vocês, que foi feita aqui durante a live. Vamos lá, deixa eu ver lá, rola na barrinha aqui. Deixa eu ver. Fiz a bariátrica sleeve, porém fiz essa pergunta de Francine. Porém fiz também hérnia de hiato há 10 dias e ainda sinto como se estivesse com um alimento entalado no esôfago. É normal? Sim, pode ser que seja ainda por causa que houve uma manipulação no hiato, que é justamente a passagem do alimento do esôfago para o estômago. Então, essa passagem ela ainda pode estar um pouco inflamada, um pouquinho... quando ela fica mais, por causa da manipulação cirúrgica, ela pode estar mais inchadinha ali, né? Mais inflamadinha.
mas é demasiada, isso pode realmente provocar uma certa dificuldade por um tempo maior. Mas se persiste, você precisa comunicar ao seu cirurgião, porque isso realmente pode ter sido, pode ser que esse reparo da hérnia tenha ficado muito apertado. Então, seu cirurgião precisa avaliar isso para ver se vai precisar manipular de novo, ou se há só aguardar, fazer medicação, ou mesmo reoperar ou resolver por endoscopia. Então, é importante que você comunique ao seu cirurgião essa queixa, certo? Vamos selecionar mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Estou com 2 meses, essa pergunta é de Estefânia. Estou com 2 meses que fiz a cirurgia, perdi 12 quilos e não consigo perder mais. O que devo fazer para perder mais? É aquilo que eu falei da perda de peso. 2 meses é muito cedo ainda para a gente achar que há uma estabilização de peso definitiva, tá? O que a gente chama de fase de platô. Ainda é muito cedo para tomar qualquer conclusão. Perda de 12 quilos em 2 meses pode ser completamente normal, tá? Dependerá também, claro, do seu peso inicial, do quanto de percentual que você perdeu nesse período, mas é normal, é comum que vocês percam peso, estabilizem, percam mais um pouquinho, estabilizem e fiquem nisso, tá? Esse comportamento não é inadequado. A solução é fazer um acompanhamento próximo com sua equipe, um acompanhamento próximo com seu cirurgião nesses primeiros meses, para que eles tranquilizem vocês de que é normal essa perda de peso se comportar dessa forma, às vezes caindo um pouco, parando, caindo mais um pouco, parando, é normal. E claro que depende do seu peso inicial, da técnica que foi realizada, né? Para a gente avaliar se essa perda de peso está adequada. Mas 2 meses é muito cedo ainda, não dá para a gente concluir nada. Eu diria que segue o caminho, confia no processo, realiza o que você pode realizar, o que você tem controle, dieta, atividade física, um acompanhamento regular, que tende a dar tudo certo, né? Ele vai se aproximar aí do que a cirurgia se propõe a entregar, tá bom? Então, pessoal, as perguntas que eu não respondi são várias. Mandem no direct que eu sempre estou respondendo assim que eu vejo. E vamos encerrando por aqui a live de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí. Claro, com o objetivo de aproximar vocês do resultado, do sucesso nos resultados da sua cirurgia, que é um emagrecimento duradouro, um emagrecimento saudável e o controle das comorbidades, tanto para você que pensa em fazer cirurgia, quanto para você que já realizou. Então, uma boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado pela presença hoje e nos vemos na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, na live em que eu trago um tema específico em cirurgia bariátrica. Então, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima semana. Abraço.